Hebreus 1, verso 1. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, eu ia parar no 3, mas eu não vou pregar exatamente em cima dos textos que eu estou lendo, mas eu vou falar sobre Hebreus. Então eu quero ler mais um pouquinho, porque são muito ricos esses textos, e tem tudo a ver também com o que nós vamos falar. Amém? Versículo 4, feito tanto, está falando de Jesus Cristo, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz o Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Que coisa linda, irmãos! E qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Para que a gente pudesse compreender bem o que nós vamos pregar nessa noite, nós teríamos que ler todo o livro de Hebreus. Mas eu quero ficar apenas no capítulo 1 e repetir os 3 primeiros versículos, havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia. A última vez, tem 2 semanas que eu não prego. Eu preguei, depois teve a Escola da Família, a pastora Cláudia Guimarães pregou, depois veio o apóstolo Maro, pregou. Irmãos, eu não deixo meu cartão do banco na mão do apóstolo Maro, não, que o Senhor revela a senha. O nível que Deus usou esse homem no domingo passado foi um nível tremendo. Depois nós subimos lá por um tempo junto, onde a igreja, geralmente, quando vem um pregador no domingo, depois a gente recebe ali e dá alguma coisa para exercitar a mandíbula, o cara não sai daqui com fome, dá honra para o profeta, né? E Deus continuou usando o indivíduo de uma forma tremenda conosco ali em cima. O apóstolo Maro, um homem de Deus, já tem ministrado na nossa igreja há uns 10 anos. De vezes, já teve vezes anteriores que eu tive que chegar e depois que ele saiu, irmãos, aquilo que ele falou, não é dessa maneira. Eu tive que fazer umas correções aqui, porque tem algumas coisas que são culturais, lá da África, e tem algumas coisas que são meio fora do que a gente entende aqui. Mas a gente precisa aprender a ter discernimento. Eu falei na escola bíblica, você conhece a sua igreja, você conhece o que nós ensinamos aqui, e se alguma vez você ouvir alguma coisa diferente, você não vai ficar aborrecido e sair viu lá o que está pregando na nossa igreja? Eu não volto. Você conhece o que a gente prega aqui, você conhece
as características da tua igreja, né? Que nós ensinamos a Bíblia, a palavra de Deus, e não é porque em momentos atrás ele, de repente, em um momento falou alguma coisa que não era aquilo que nós entendemos e acreditamos, que a gente vai jogar tudo fora. Amém? A Bíblia ensina a gente ouvir tudo e reter o que é bom, né? E a gente tem recebido esse homem de Deus, tem sido uma bênção, né? Já tem sido um amigo da gente, e é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Quantos foram abençoados no domingo passado aqui com a presença do apóstolo Omaro? Só esses, mais ninguém? Até para levantar a mão, às vezes o irmão tem preguiça, irmão. Né? Tinha um menino muito preguiçoso mesmo esse menino. E aí a mãe dele falou assim: ó, meu filho, eu quero que você vá lá no açougue e compre 1 quilo de linguiça. Ok? Deu dinheiro para ele, ele foi no açougue. Aí quando chegou, né, no açougue, ele chegou pro açougueiro lá: moço, eu quero 1 quilo de lingui. Aí o açougueiro: lingui? Você quer linguiça? Ele: isso. Ah, por que você não fala a palavra toda? É porque eu tenho preguiça. É igual mais ou menos uma galera aqui que até para levantar a mão tem preguiça. Eu falei na última semana que eu preguei sobre o texto da carta aos Hebreus. Eu disse que essa carta não foi identificada quem a escreveu. As demais cartas neotestamentárias são apresentadas o autor da carta, né? Todas elas, o autor é identificado. Mas na carta aos Hebreus, diferente das demais cartas, não se inicia dizendo quem escreveu a carta, mas ela começa de uma maneira assim tremenda, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje ele nos fala através do seu Filho. É o texto que nós acabamos de ler. Antigamente, Deus falava através de Moisés, Deus falava através dos profetas, Deus falava através dos patriarcas. Mas na era da igreja, o falar de Deus é por meio do Filho. Amém? O falar de Deus hoje é por meio do Filho. Eu não estou falando nada a respeito de dons espirituais. Os dons espirituais existem para edificação, para exortação. Muitas vezes uma palavra de conhecimento, como aconteceu aqui com o apóstolo Omaro, né, chamando nominalmente, com sobrenome, né, situações aqui que não tinha como o cara saber, situações particulares aqui, que não tinha como saber, Deus revela, mas o falar de Deus é através do Filho. Vimos também que o Filho é a palavra, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a palavra. Existe um texto que diz que existem 3 que testificam no céu: o Pai, a palavra. Quem é a palavra? É Cristo. Jesus também é a palavra. Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne para habitar entre nós, cheio de graça e cheio de realidade. Vimos que todas as vezes que tocamos na palavra, que Deus fala por nós através da sua palavra, Cristo, ele é transfundido para dentro de nós. A origem da palavra transfundida vem de transfusão. Quando alguém vai num banco de sangue ou está no hospital e recebe uma doação de sangue, há uma transfusão. O sangue, a Bíblia diz que a vida está no sangue. Quando nós recebemos sangue, uma pessoa que está debilitada recebe sangue, ela está recebendo vida. O falar de Deus através da sua palavra gera um transfundir do próprio Deus para dentro de nós. Você pode dizer amém? Eu falei também, eu quero lembrar você, eu vou usar isso contra você. Eu falei também que alguém que vai na Disneylândia
ele não sai de lá, ele não vai num brinquedo daquele, aquele negócio daquele lá, que eles fazem lá, que eles têm lá. Ele não sai de lá, vão lá brasileirar a coisa. Vai no Beto Carreiro. Eu falei Disneylândia, mas vou usar hoje Beto Carreiro. Cara, vai no Beto Carreiro. Ele vai naqueles negócios lá, meu irmão. Né? E aí o cara sai de lá quietinho. Como se nada tivesse acontecido. É assim que acontece, irmão? É claro que não. Você sai de lá vibrando, falando, pô, que legal. Né? Que legal, que maneiro. Falando de Beto Carreiro, cadê a Isabela? A Isabela está aí? Ou está lá com as crianças? Outro dia nós estávamos no carro, Isabela foi na frente, ligou o telefone dela lá no não sei que lá, USB lá do carro, e botou uma música meio pancadona, pingo d'água. O diabo é maconheiro! O som alto, né? O vidro é filmado. Aí quando a gente estava passando numa blitz da polícia, aí eu baixei o vidro, acendi a luz, e aquele negócio, maconheiro! A Cristiane, abaixa esse negócio, menina! Aí a polícia vai achar que a gente está fazendo apologia a drogas. Né? Quantos conhecem o pingo d'água? Tem uma música que é doidona. Aí eu falei, se você entra num lugar desse, você não tem como ficar calado. Se você vem na reunião da igreja, irmão, e você consegue enxergar espiritualmente o que está sendo falado, não tem como você ficar calado. Você só fica calado se você não estiver enxergando. Se um cego entra lá, faz um passeio panorâmico, igual eu fiz lá no Beto Carreiro. Só eu tive coragem de entrar no helicóptero. Até agradeci a Deus, porque senão eu ia ter que parcelar um passeio panorâmico de helicóptero para 4 pessoas. Aí eu paguei uma pessoa só, ficou bem mais barato. Fiquei feliz da vida. Né? Elas não quiseram me acompanhar. Mas eu entrei naquele trem, irmãos. Um helicóptero pequeno, o vento batia, o negócio balançava. E eu filmando aquele negócio, eu pensei, que doideira é essa? O que é que eu estou fazendo aqui em cima? Aí eu fiquei olhando para o lado de, caramba, estamos sobrevoando a montanha, voando por cima do mar. Como é que faz para sair desse negócio? Onde que é a saída de emergência? Nadar eu sei, fiquei pensando comigo. Mas quando você chega no chão, a adrenalina baixa e você sai todo, caramba, que legal! Você só consegue falar quando você consegue ver. O livro de Hebreus não tem a identificação de quem escreveu, porque a ênfase desse livro é destacar o falar divino, o falar de Deus, porque o falar de Deus é o que mais importa. Não importa quem escreveu, se foi Paulo, se foi Barnabé. Alguns dizem Apolo. Alguns falam até, se não me falha a memória, em Timóteo. A maioria pensa que é Paulo, devido à citação que faz de Timóteo. Mas não se tem evidências que possam declarar quem foi que escreveu. Alguns contestam que o estilo literário não é de Paulo. Mas Paulo, se fosse Paulo, estava escrevendo para um grupo de cristãos diferentes que teria que trabalhar o conteúdo literário de uma forma diferente. Mas o que nós queremos destacar é que não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Porque a ênfase do livro de Hebreus é que Deus está falando. E quando Deus fala, antigamente Deus usava os profetas, Deus usava os patriarcas, mas o falar de Deus hoje é por meio do Filho. Quando Deus fala, Ele dispensa a vida para dentro de nós. Você pode dizer amém? Hoje eu quero destacar sobre para quem essa carta foi escrita. Embora o livro de Hebreus não diga em si mesmo para quem foi escrito, ele foi escrito para os crentes hebreus. Tanto é que os irmãos nos primeiros séculos identificaram e denominaram essa carta como sendo uma carta aos hebreus, epístola aos hebreus. Isto é muito interessante porque essa carta não foi destinada aos judeus. Não foi uma carta aos judeus. Não foi uma carta aos israelitas. Foi uma carta aos hebreus. Vocês estão aí, amém?
E aí a gente, procurando entender por que carta aos hebreus, não carta aos judeus, não a carta aos israelitas, eu fui pesquisar a respeito da origem da palavra hebreus. Alguns estudiosos têm uma corrente que diz que os hebreus descenderam de um homem antecessor de Abraão chamado Éber. Éber tinha 2 filhos, Joquitã e Peleg. Éber era descendente de Sete, né? Descendente de Adão. Éber teve 2 filhos, Joquitã e Peleg, da onde se originou Abraão. Abraão descendeu não de Joquitã, mas de Peleg. Abraão descendeu de Peleg. Bem, se a origem da palavra hebreu vem de Éber, não somente os descendentes de Peleg deveriam ser hebreus, como também os descendentes de Joquitã. Vocês concordam comigo? Porque Éber teve 2 filhos, Joquitã e Peleg. Por que somente os descendentes de Peleg seriam hebreus, já que ele possuiu 2 filhos? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Se essa linha de raciocínio estivesse correta, não somente os descendentes de Isaque seriam hebreus, como também os descendentes de Ismael seriam hebreus. Os árabes seriam hebreus. E isso seria uma coisa ilógica, né? Seria uma coisa assim, sem coerência alguma. Ao pesquisar a palavra hebreu, primeiro lugar que eu olhei foi o dicionário Strong. No dicionário Strong diz que o hebreu é uma pessoa da além de. A tradução de hebreu é uma pessoa da além de. Essa definição de hebreu começa a clarear o verdadeiro significado, mas ainda não diz tudo. Uma outra definição, e essa definição mais abrangente, que nos faz entender melhor o significado da palavra hebreu, ela diz que hebreu é porque foi usado primeiramente em Gênesis 14, 13. Gênesis 14, 13, eu acho que todos nós lembramos desse episódio, né? Ló foi levado prisioneiro junto com a sua família, né? Alguns homens de algumas tribos atacaram a cidade onde Ló estava, e essas pessoas foram levadas cativas, e aí fugiu um mensageiro e foi até Abraão para dar notícia. E o texto de Gênesis capítulo 14, versículo 13 diz: porém veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu. Primeira vez que aparece a palavra hebreu na Bíblia. A palavra hebreu significa passar por. Passar por. Ela significa especialmente passar por um rio, de uma região para outra, de um lado para outro. Então a palavra hebreu representa alguém que passou por um rio de um lado para outro. Por isso hebreu significa alguém que cruzou um rio. O hebreu é um cruzador de rio. Cruzou um rio de um lado para o outro. Abraão, ele saiu da sua cidade antiga porque Deus mandou Abraão, chamou Abraão para ir para uma nova terra que iria mostrar. Abraão saiu da sua cidade antiga e ele se deparou no caminho com um rio que fluía do norte para o sul. O nome moderno desse rio é Eufrates, antigo rio Perate. Abraão se depara pelo rio Eufrates, cruza o rio Eufrates em direção à terra que o Senhor havia chamado. Abraão nasceu na Caldeia, também conhecida como Ur dos Caldeus, e sai da Caldeia para a boa terra de Canaã, terra que Deus havia chamado, uma terra que Deus prometeu que ainda iria mostrar. Abraão não tinha uma definição, uma direção clara para onde ele estava indo, mas ele tinha o chamado de Deus, e esse chamado de Deus implicava sair da Caldeia. A terra da Caldeia tornou-se um lugar dominado pelas trevas. A terra da Caldeia tornou-se satânica, diabólica, demoníaca. Era uma terra cheia de ídolos. Uma terra totalmente usurpada pelo inimigo de Deus e possuída pelo maligno. Por esse motivo, Deus faz uma intervenção para tirar o patriarca Abraão, para chamá-lo e tirá-lo do meio daquela gente. Uma terra dominada por Satanás, usurpada pelas trevas, havia escuridão, havia ídolos por todas as partes, havia
pecados terríveis naquele lugar, Deus chama Abraão para fora daquela terra idólatra, para fora daquela terra que havia sido usurpada, envenenada, corrompida e arruinada por Satanás. Deus simplesmente chamou Abraão sem dizer para onde ele estava indo. Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Portanto, um hebreu é uma pessoa que veio de um outro lado do rio e passou para o lado oposto. Vocês estão me acompanhando? Está dando para entender? Um hebreu é alguém que cruzou o rio, passou de um lado para o outro. E aí nós começamos a entender o significado de batismo. Deus chama Abraão para sair de um domínio de trevas, de uma cidade usurpada por Satanás, um lugar onde havia culto a ídolos, e manda Abraão para uma terra onde o Senhor seria adorado, onde seria futuramente construído, levantado, erigido um tabernáculo de adoração, um templo que seria a casa onde Deus não iria visitar como um hotel, mas iria morar e habitar com o seu povo. É isso que acontece quando nós passamos pelas águas do batismo, irmão. Você é chamado de uma habitação onde o domínio é um domínio satânico. Quando você não está em Cristo, você não está na luz, você está em trevas. Antes de conhecer Jesus, antes de receber a libertação de Jesus, eu e você estávamos sob o domínio de Satanás. Vivíamos no Egito, vivíamos na Caldeia espiritual. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Colosso, capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos na Caldeia espiritual. Tivemos um encontro com Jesus. Cruzamos o Eufrates espiritual por meio do batismo. E fomos até a Canaã espiritual. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Vocês estão aí, amém? Nós só podemos sair da Caldeia espiritual através das águas do batismo. Deixa eu fazer aqui um adendo, antes que alguém pense alguma bobagem. Nós não precisamos falar em todas as pregações que o batismo é para aquele que crê, amém? Antes que alguém pense, o pastor está ensinando que a água do batismo salva. Vocês estão pensando que eu estou brincando, irmãos? Tem de tudo. É claro que você já conhece a doutrina do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo é uma consequência da fé em Jesus. Não existe lógica o batismo sem a fé em Jesus. Né? Mas nós não temos que falar tudo. Né? Quando passamos pelas águas do batismo, nós experimentamos essa mudança. Saímos da Caldeia espiritual em direção a Canaã, a boa terra de Canaã. Ok? Fala para o teu irmão assim, ó, eu cruzei esse grande rio. Fala assim, eu sou um hebreu, eu sou um cruzador de rio. Aleluia! Irmãos, o verdadeiro hebreu é quem cruzou o rio através da obra redentora de Cristo e passou pelas águas do batismo, amém? Aleluia, Paulo já falava que não é judeu aquele que o é na carne, mas aquele que é no coração. E a circuncisão verdadeira não é aquela circuncisão na carne, mas é a do espírito. Mas o escritor hebreu, ele traz uma conotação espiritual de muita profundidade. Eu não sei se eu vou ministrar posteriormente, eu creio que sim. O escritor de Hebreus, vou dar só uma palhinha hoje. O escritor de Hebreus, ele vem para chamar aqueles cristãos
que se tornaram cristãos, aceitaram Jesus, mas continuavam na prática religiosa do judaísmo. E ao invés dele chegar na carta aos Hebreus descendo o porrete, né? As pessoas às vezes querem resolver as coisas descendo o porrete, não resolve. Ele traz uma forma pedagógica muito interessante, que é a forma que nós devemos usar com nossos filhos, que é a forma da comparação, né? Ele começa a fazer comparação. Ele compara Cristo com os anjos, porque os judeus valorizavam muito os anjos. Sempre quando Deus se manifestava, como foi com Abraão, muitas vezes era acompanhado de anjos. Então os judeus valorizavam muito os anjos. E o escritor da carta aos Hebreus, ele faz uma comparação entre Cristo e os anjos. Os judeus tinham um apreço muito grande por Moisés. Jesus é comparado na carta aos Hebreus com Moisés. E todas as vezes que ele é comparado, ele é apresentado como sendo superior. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés. A nova aliança em Jesus Cristo é superior à antiga aliança. O sacerdócio de Cristo, que representa o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio da casa de Arão. O livro de Hebreus ele vai fazendo comparações, e a gente tem que muitas vezes fazer esse tipo de comparação para os nossos filhos, né? Mostrar para ele, comparar a igreja e o mundo, como é que é na igreja, como é que é no mundo. Comparar o céu e o inferno, né? O que é melhor, o céu ou o inferno, né? Alguns ainda estão com dúvida, mas se você comparar e te mostrar com clareza, ele vai perceber que o céu é melhor, né? E você vai comparando. Vai fazendo comparação, é assim, usando essa estratégia pedagógica que aqui o escritor aos Hebreus, ele apresenta essa carta. O primeiro cruzador de rio, o primeiro hebreu foi Abraão. Ele foi chamado por Deus e passou o grande rio Eufrates, entrando na terra onde Deus, por fim, edificaria seu templo. A terra na qual Abraão entrou era uma boa terra, uma terra santa. A terra na qual foi construída a casa de Deus. Na terra que Abraão entrou, e ali foi construída a casa de Deus, eles puderam experimentar a Shekinah de Deus. Ou seja, a presença permanente de Deus. Na Caldeia havia um domínio satânico. Na Caldeia, Satanás estava influenciando, né, o comportamento, influenciando o estilo de vida, como nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje. O que as pessoas pensam sobre família? O que as pessoas pensam hoje sobre casamento? O que as pessoas pensam hoje sobre sexualidade? Quem é que vocês acham que está influenciando essa geração e corrompendo essa geração? É Satanás. Satanás havia feito isso na Caldeia. E Deus resolve tirar Abraão de lá, chamar Abraão para uma boa terra, onde haveria a Shekinah do Senhor, a presença de Deus. Uma boa terra, onde ele ia experimentar o Senhor. Mesmo antes de Abraão, teve um homem que cruzou um grande rio. Esse homem foi Noé. Noé, ele cruzou um grande rio. O cruzar de rio de Noé, que aconteceu durante o dilúvio, Pedro diz que representa as águas do batismo. Você quer ler? Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21. Abra a tua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. Vocês estão ainda aí, amém? Vocês estão acompanhando, amém? Vocês estão conseguindo ver? Os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Está falando de dilúvio. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo.
As águas do dilúvio que salvaram a família de Noé representam as águas do batismo que salvaram a nossa vida. Amém? Aleluia. O povo hebreu chegou na terra de Canaã, construiu um tabernáculo de adoração ao Senhor. Durante aquele período, durante 40 anos, antes de chegar em Canaã, durante o caminho, não se envolveram em negócios, nem adquiriram fazendas. Não havia escolas, santuários, catedrais, seminários, instituto bíblico. Não havia nada a não ser o tabernáculo. O que havia do outro lado do mar? E aí nós estamos já falando do Egito. O que havia no outro lado do mar, lá no Egito? Todas as coisas mundanas. Ídolos, pecados diversos. Tudo que é mundano havia no Egito. Do outro lado do mar, havia o tabernáculo. Havia celebração, havia adoração, havia o servir ao Senhor, através do povo de Deus, naquele tempo de deserto, adorando a Deus, servindo ao Senhor. Nós somos verdadeiros hebreus, irmãos, porque também passamos pelas águas. Segundo o significado da palavra hebreu, nós cruzamos as águas, por isso nós somos verdadeiros hebreus. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos envolvidos com as coisas mundanas, nós estamos envolvidos com as coisas deste mundo, nós estamos construindo, edificando para nós mesmos, ou nós estamos preocupados em erguer o tabernáculo do Senhor? Noé edificou a arca. A geração de Moisés, de hebreus, na época de Moisés, edificaram o tabernáculo. E nós hoje estamos edificando a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Hoje nossa boa terra não é Canaã. Fala para o teu irmão assim, hoje nossa boa terra não é Canaã. Nós temos algumas simbologias bíblicas que são muito conhecidas pela igreja. Por exemplo, o Egito representa o mundo. Faraó representa Satanás. O mar vermelho que foi atravessado representa as águas do batismo. E Canaã, para muita gente, representa o céu. Mas eu creio que Canaã representa o próprio Cristo. Nós passamos pelas águas do batismo e a partir do momento que passamos pelas águas do batismo, nós já estamos no céu, sim ou não? Não, mas nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa boa terra de Canaã. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Tudo que o povo hebreu precisava, eles encontrariam na terra de Canaã. Eles encontrariam leite, eles encontrariam mel, eles encontrariam figo, passas, uvas. Cristo representa tudo aquilo que nós necessitamos. Se você necessita de pão, Cristo é o pão da vida. Se você necessita de água, Ele é a fonte de água viva. Você necessita de quê? De suprimento? Ele é a tua provisão. Você necessita de segurança? Ele é o teu pastor. Você necessita de sabedoria? Cristo é a sua sabedoria. Aliás, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Quantos creem nisso? Nós temos a mente de Cristo. Ele se fez da parte de Deus nossa sabedoria. Aleluia. Hoje nossa boa terra de Canaã é o próprio Cristo. Nós precisamos estar em Cristo e ir a Cristo. Desfrutar o Cristo. O Cristo presente, o Cristo todo inclusivo. O que significa todo inclusivo? Significa que tudo que nós necessitamos, nós encontramos nele. Esse Cristo que nós adoramos. Esse Cristo que nós servimos. Esse Cristo que habita em nós. Aleluia! Ele é o Cristo todo inclusivo. Cristo, o Filho do homem, que une o nosso espírito. Como é que ele une o nosso espírito? Ele nos liga com o Pai. Vocês estão lembrados do texto de Gênesis que fala da visão de Jacó, uma escada que ia até o céu, os anjos subiam e descendo. Cristo é a escada dessa visão, irmãos. Nós contactamos Cristo, nós contactamos o Pai através do nosso espírito.
O homem ele é um ser tripartido, ele tem espírito, alma e corpo. O nosso contato com Deus, ele acontece através do nosso espírito. Ok? Vocês estão entendendo? Não é o nosso corpo que se relaciona com Deus. Nós adoramos o Senhor através do nosso corpo também. Mas a nossa intimidade, o nosso contato com Deus, ele acontece através do nosso espírito. Nós somos pessoas espirituais. Esse subir e descer dos anjos, representando a presença de Deus, tipifica o próprio Cristo, que nos uniu, que nos ligou, que nos aproximou do Pai. Amém? Por isso Cristo também é a escada que desce do céu. Aleluia. Veja o tabernáculo, diante dele havia uma bacia, um pequeno mar. Se a gente lê o texto de Êxodo 30, 18, fala que para entrar no tabernáculo, o sacerdote antes passava por uma bacia. E nessa bacia, ele lavava as mãos e os pés, representando o cruzar de rios, representando as águas do batismo. Vocês estão entendendo? Havia uma bacia no tabernáculo, por onde o sacerdote tinha que passar. Para chegar no santo lugar, ele precisava passar pelas águas. No templo, que foi erguido depois, tinha uma bacia. Na verdade, era um pequeno mar de bronze. E o sacerdote, para entrar no santo lugar, ele também passava por aquelas águas. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender que para termos intimidade e um relacionamento próximo com Deus, não tem alternativa, precisamos passar pelas águas. Precisamos cruzar esses rios, irmãos. Não tem como ser um hebreu se ainda estamos comprometidos com a vida mundana. Vocês estão entendendo? Um hebreu verdadeiro é alguém que cruza o rio, sai desse mundo, dessa caldeia espiritual, e vai para uma terra de relacionamento com Deus. Uma terra onde existe a Shekinah de Deus. Mas nós muitas vezes pensamos que é possível ser um hebreu vivendo uma vida mundanizada. Né? E a carta aos hebreus, ela nos diz que não é possível ser um hebreu e ao mesmo tempo viver uma vida mundanizada. Por isso, todas as vezes que nós percebemos que estamos vivendo uma vida mundanizada, né, nós precisamos cruzar as águas, passar pelo rio, passar para o outro lado. Isso não significa que todas as vezes que isso acontecer, você vai ter que ser batizado de novo. Né? O batismo é apenas um símbolo. Mas em alguns casos crônicos, eu sou capaz de afirmar que existem algumas pessoas, alguns casos mais crônicos, que essa pessoa, de fato, né, ela precisa passar novamente pelas águas do batismo. Por quê? Porque a experiência que ela teve anterior não foi uma experiência legítima. E quando ela passa a ter uma experiência legítima com Cristo, o que marca essa nova etapa, o que marca essa fase de novo nascimento, é o passar pelas águas. Vocês estão entendendo? Eu não estou criando nenhuma doutrina aqui de que a pessoa tem que batizar um monte de vezes, mas em alguns casos específicos, onde a pessoa passou pelas águas sem de fato ter tido uma experiência de regeneração, de transformação, de conversão, e continuou vivendo na caldeia, né? Essa pessoa, ela precisa de fato, a partir do momento que ela ouve o chamado divino, né? Salvação é um chamado divino. Aí algumas pessoas pensam que é o pastor que está fazendo um apelo. Alguém quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Levanta a sua mão. A pessoa pensa que é o pastor que está chamando. O pastor está chamando lá, não vou lá não. Não é o pastor que está chamando. É um chamado divino. Deus está chamando. Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Ah, mas minha família não vai vir comigo. Não tem problema. A salvação é pessoal, a salvação é individual. O propósito que eu tenho para a tua vida é individual. Deus chama Abraão como indivíduo, como pessoa, assim como um dia ele me chamou e chamou a você também, para ser um hebreu, para ser alguém que cruza o rio e vai viver uma experiência nova em Cristo. Vocês ainda estão aí, amém? Essa carta foi escrita aos hebreus, porque apesar deles terem crido em Cristo, terem recebido a Jesus, terem tido uma experiência com Cristo, eles ainda estavam apegados aos rudimentos da religião judaica. Eles estavam em Cristo, mas eles ainda estavam oferecendo e celebrando rituais judaicos. A carta aos Hebreus
Foi uma carta de encorajamento e de esclarecimento para que eles entendessem que não era possível estar em Cristo e ao mesmo tempo continuar mantendo as velas práticas da religião, do judaísmo. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Será que você é assim? Será que você pode dizer fortemente que não é? Que você verdadeiramente está em Cristo? Ou tem alguma prática antiga, mundana, religiosa, que ainda prende você? Eu estou muito preocupado com a possibilidade de você ainda estar apegado a alguma coisa. De você não estar totalmente em Cristo. O universo é muito grande. Canaã era um pontozinho pequeno. Abraão podia ir para qualquer lugar. Mas se ele não estivesse em Canaã, ele não estaria na terra que o Senhor prometeu. Eu falei que Canaã representa a própria pessoa de Cristo. Você pode estar em muitos lugares, mas o lugar onde você precisa estar é em Cristo. Se alguém está em Cristo, o lugar que eu e você somos chamados para estar é em Cristo. Amém? Aleluia! Eu estou preocupado mesmo. Vocês estarem apegados a algo além de Cristo. Pode ser algo bom, pode ser algo muito bom. Mas mesmo sendo algo muito bom, não é Cristo. E Deus tem chamado a cada um de nós para estarmos em Cristo. Vocês precisam cruzar o rio novamente, cruzar o rio para ser sepultados. Muitos de nós, irmãos, muitos de nós precisamos cruzar o rio novamente. Essa autoavaliação que Paulo ensina a fazer na carta aos Coríntios, antes da celebração da ceia, né? Essa autoavaliação, ela não vai ser feita por outra pessoa. Eu vou avaliar o Anderson. Eu acho que o Anderson... Meu irmão, tu me abençoou pra caramba, hein, meu irmão? Tu me safou de uma onça braba. Obrigado, viu, varão? Eu acho que o Anderson precisa cruzar o rio novamente. Não, não, não. Examine-se cada um a si mesmo. Depois você vai comer o pão e vai beber o cálice. Talvez muitos de nós nessa noite, Deus esteja falando contigo, olha, você continua na caldeia. Você precisa cruzar o rio e entrar na boa terra de Canaã. Eu tenho muita coisa para falar aqui, irmão. Tem muita coisa. Eu estou pulando aqui. Eu escrevi muita coisa, porque é muito conteúdo. Se a gente ficar só na cabeça, a gente não fala, né? Pô, o pastor pregou ali, não leu nada. Que bênção. Não é bênção, não. Porque toda vez que a gente prega e não lê nada, muitas vezes, muita coisa a gente não fala. Então está tudo escrito aqui para eu não deixar de falar algumas coisas importantes. E algumas eu estou pulando. O escritor de Hebreu aparentemente estava dizendo a eles: vocês não deveriam ficar duvidosos. Se vocês estão em Cristo, amém, vocês estão em Cristo. Se vocês continuam na prática religiosa do judaísmo, vocês precisam se definir. Mas eu quero encorajar vocês a entenderem que Cristo é superior ao judaísmo. Cristo veio, e quando Cristo veio, o judaísmo deixou de ser importante. Deus criou a religião judaica, irmãos, amém? Havia um conflito na cabeça deles, porque uma coisa é quando uma religião não é de Deus, mas outra coisa é quando Deus criou os rituais, Deus criou aquele estilo de culto. Então na cabeça deles, eles ouviram ali o sumo sacerdote, os sacerdotes, pessoas que Deus organizou para servi-lo na casa de Levi, da tribo de Levi, na casa de Arão. Então, imagina isso tudo na cabeça deles. Eles tinham uma nova experiência, uma nova fé em Cristo, mas eles tinham todo um histórico, né? Todos os ensinamentos sobre a fé judaica.
E aí eles estavam vivendo um conflito muito grande. Eles queriam Cristo, mas eles também queriam ficar bem lá com os sumos sacerdotes, com os sacerdotes. Queriam continuar oferecendo os sacrifícios. É por isso que o livro de Hebreus é tão profundo. É a carta mais profunda da Bíblia. Ele entra com uma profundidade muito grande, esclarecendo, né, o que Cristo fez, cada um dos rituais, cada um dos pormenores, né? Cristo, ele se ofereceu, Hebreus diz, de uma única vez. Hebreus é uma carta linda, maravilhosa, irmãos. Maravilhosa, não existe uma carta tão profunda como essa. Cristo, ele se ofereceu de uma única vez. E ele conseguiu fazer um duplo papel nessa oferta. Ele, ao mesmo tempo, ele era o sacrifício, o cordeiro, e ao mesmo tempo ele era o sumo sacerdote. Amém? Acho que vocês não viram. Se vocês tivessem visto, vocês tinham se alegrado. Vocês estão compreendendo? Amém? Eu disse que Cristo, ele ao mesmo tempo, ele foi a oferta, o cordeiro e o sumo sacerdote. Cristo, ele mudou a lei. Hebreus diz que para que haja mudança de sacerdotes, tem que acontecer uma mudança de lei. Cristo, ele mudou a lei, porque o sacerdócio foi modificado. O sacerdócio não era mais a partir da casa de Levi, da casa de Arão, da tribo de Levi. Mas o sacerdócio agora, ele era da ordem de Melquisedeque. O próprio Cristo, sem origem, sem princípio e sem fins de dias. Os dízimos agora não seriam mais trazidos para a casa de Levi, para homens, mas seriam entregues ao próprio Cristo, ao Senhor Jesus. Hebreus capítulo 7. O livro de Hebreus, ele traz uma profundidade tremenda em todos os aspectos, por causa principalmente dos cristãos hebreus que ainda estavam com aquela prática judaizante. E aí, querido, Deus deu uma forcinha para eles, né? Às vezes acontece com a gente está lá e cá, chove, não molha, não define, não posiciona, e aí às vezes Deus dá uma forcinha, né? Esses cristãos hebreus receberam uma forcinha. O sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote começou a persegui-los. Ananias, no ano 63 depois de Cristo, junto com todos aqueles da religião judaica, sumos sacerdotes, saduceus, fariseus, se levantaram em uma perseguição ferrenha aos cristãos hebreus. E aí eles tinham duas coisas a fazer: ou eles assumiam o seu cristianismo e abandonavam o judaísmo, ou eles abandonavam o cristianismo e permaneciam no judaísmo. A carta aos hebreus tinha como proposta encorajar aqueles irmãos a permanecerem fiéis a Cristo. A carta aos hebreus tinha como finalidade animar, fortalecer, fazê-los entender que Cristo era o cumprimento da lei, que Cristo era o cumprimento do projeto que estava por trás do judaísmo, irmãos. Quer entender bem o que eu estou falando? Um exemplo muito interessante. Eu quero dar um exemplo do ovo. O ovo, né? Você olha para um ovo, é um ovo. Só que quando o que está dentro do ovo sai, né, a casca quebra e o pinto sai, e ali se torna uma galinha, eu vou usar a palavra galinha, ou frango. O frango é melhor, né? Frango, sai ali um frango, né? Antes do frango sair, o ovo era todo o conjunto, mas depois que o frango saiu, aquela casca não serve mais para nada, tem que ser jogada fora. E o frango é que tem a vida. O judaísmo, antes de Cristo, era aquilo que Deus estava fazendo, era o projeto de Deus. O judaísmo era o ovo. Mas quando Cristo surge, quando o frango sai do ovo, aquela casca não serve mais para nada. Quando Cristo veio, o judaísmo perdeu a sua função, a sua finalidade.
porque agora Cristo cumpre todas as coisas. Vocês estão entendendo, amém? A carta aos Hebreus tinha como finalidade trazer esse entendimento, esse esclarecimento, irmãos. Porque vocês pensam que é só hoje que as pessoas ficam enfraquecidas, desencorajadas, desanimadas? Não sei se eu continuo, não sei se eu fico fiel, eu estou com esse problema, estou orando, Deus não está me respondendo. Irmãos, nada mudou. Eclesiastes fala, né, os anos passam e tal, não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo é como sempre foi. Os problemas que a igreja tinha no passado continuam tendo hoje. Eu falo isso com muita frequência, porque eu amo a igreja de Jesus. Amém? As carnalidades, os falsos líderes, mercenários, tudo sempre existiu e continua existindo hoje. Mas a igreja continua sendo a amada noiva de Jesus. Vai chegar o dia em que Deus vai julgar todas as pessoas. E aí, meu irmão, vai ter muita gente que vai rodar. Mas não sou eu quem vai julgar essas pessoas. E nem você. O seu papel é ser igreja. Amém? O seu papel é permanecer firme e fiel. Né? É seguir a recomendação dos escritores hebreus. Não deixar de congregar. Não virar um pateta desse aí de sem igreja. Agora eu sou sem igreja, minha fé, eu e Jesus. Que igreja? A igreja está distorcida, a igreja está caída. Não vire um pateta desse. Sabe por quê, irmãos? É triste falar, mas essas pessoas não vão ser arrebatadas. É triste falar isso, porque Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. E a igreja, ela é materializada biblicamente através do corpo local. A igreja local materializa a igreja universal e espiritual do Senhor Jesus. A falta de conhecimento bíblico não justifica ninguém. Mas eu não sabia, pastor, que seria desse jeito. Romanos capítulo 1, vocês são indesculpáveis. Falando a respeito de pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, são indesculpáveis, porque existe uma lei interior dentro de nós. E se a pessoa se diz de Cristo, aí que ela é mais indesculpável ainda. Se ela é de fato de Cristo, ela tem o Espírito Santo. E se ela tem o Espírito Santo, João diz que não precisa que ninguém fique te ensinando algumas coisas, porque existe uma lei, uma unção interior que te esclarece. Que esclarecimento é esse que faz a pessoa a concluir que ela é melhor do que todo mundo e que a igreja não é digna de tê-la no rebanho? Quem falou isso para ela, sabe quem foi? Satanás. A antiga serpente. O mesmo que enganou Eva, que está enganando uma turma muito grande. Mas o escritor Hebreus exortou aquele povo, você precisa se posicionar. Né? Ou vocês ficam no judaísmo, ou vêm de fato para o Senhor. E eu quero trazer uma aplicação muito interessante. Da mesma forma que eles estavam em dúvida se ficavam com a casca ou com o frango. Amém? A casca do judaísmo e com o frango, a realidade, o próprio Cristo. Da mesma forma que eles estavam em dúvida qual o posicionamento que eles teriam, eu penso que muitos de nós estão com a mesma dúvida. Não em relação ao judaísmo. Muitos de nós estamos buscando saber se ficamos com a casca ou com o frango. Se ficamos com Cristo ou ficamos com as nossas amizades do mundo. Se ficamos com Cristo ou se ficamos com as coisas que estão sendo feitas nesse século. Se ficamos com Cristo ou se ficamos com a religiosidade. E infelizmente tem muita gente com a casca da religiosidade do protestantismo. Estão dentro de uma igreja evangélica, mas não desfrutam de Cristo. Estão apenas se apegando a uma casca. Tudo que não tem Cristo não passa de uma casca. Você pode cantar, você pode tocar, se não houver Cristo nisso, isso não passa de uma casca. Se essa pregação que eu estou fazendo nessa noite não evidenciar Cristo, não tiver Cristo, não passa de uma casca. Vocês estão entendendo, amém? Sempre que você está entesourando uma casca, você precisa cruzar o rio de novo.
Gente, tem gente precisando cruzar o rio de novo, irmãos. Talvez tenha gente que nunca cruzou o rio. Ô, xerecaramanaias. Sempre que você está entesourando uma casca, você precisa cruzar o rio e sepultar-se para fora daquela casca. Essa é a mensagem do livro de Hebreus. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Ou está complicado? Amém? Hebreus é um livro 100% de Cristo e para Cristo. Esse não é um Cristo doutrinário. Hebreus não fala de um Cristo doutrinário. Hebreus fala de um Cristo para ser experimentado. Hebreus 1, de 1 a 3, nos diz que Cristo cumpriu todas as coisas e agora está sentado à direita da majestade nas alturas. Amém? Hebreus 4,14 diz que ele é o sumo sacerdote que penetrou nos céus. Ele não só cruzou o rio, queridos. Ele não só foi o pioneiro cruzando o rio, mas ele cruzou os céus, entrando no terceiro céu, onde está o santo dos santos, além do véu. Agora ele está lá, assentado à destra do Pai, lá no terceiro céu. Hebreus 6,20 diz que ele é o precursor. Ele correu a carreira, tornando-se o primeiro a alcançar a meta. Ele foi o primeiro a entrar além do véu. Hebreus 7,26 diz que ele é tal sumo sacerdote, porque ele se tornou o mais alto dos que os céus, irmãos. Você lê, anota esses textos que eu estou falando, Hebreus 7,26. Diz que Jesus se tornou mais alto do que os céus, queridos. É algo assim tremendo. Você lê um negócio desse, você fica vibrando. Aleluia. Ele está no topo do universo. Hebreus 8:1, 9:24 e 10:12 nos diz que o Cristo que morreu está agora no céu. Entretanto, ele está presente entre nós. Amém? Ao mesmo tempo que ele está no céu, ele está presente entre nós. Todos nós precisamos tocar esse Cristo celestial, irmãos. Esse Cristo presente, esse Cristo hoje, esse Cristo vivo, tão real, tão existente, tão palpável. Todos nós precisamos tocar esse Cristo. Ele está agora nos suprindo com toda a vida, autoridade e poder celestiais, para que possamos viver uma vida celestial na terra. Ele não é apenas a nossa salvação diária, mas também o nosso suprimento de cada momento. Ele é tal Cristo. Todos precisamos conhecê-lo, experimentá-lo. Esqueçam a religião. Nós temos o Cristo. Aleluia. Esqueçam a casca. Nós temos o frango. Aleluia. Não temos mais formas ou rituais. Amém? Nós não temos mais formas ou rituais. Nós temos a realidade. Cristo é a nossa realidade. Foi por isso que João disse, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e realidade. Nós não temos mais rituais para serem cumpridos, mas nós temos uma realidade a ser vivida. Você pode dizer glória a Deus?